Eu percebo hoje, eu atendi algumas pessoas e todas as pessoas que eu atendo, na verdade, eu acho que é uma coisa, é um padrão meu. Eu tenho as pessoas que me seguem, as pessoas que gostam do meu trabalho, elas são muito parecidas. É um perfil parecido, né? É um padrão. E sabe qual é esse padrão, gente? De mulher pau pra toda obra. Impressionante, é impressionante. Como existem mulheres, e eu me incluo, né? Porque eu sou mãe em recuperação, que elas fazem de tudo pelos outros. Elas querem resolver a vida do irmão que bebe, do marido que não trabalha, da é incrível, do filho que não consegue as coisas. Então elas se desdobram em várias outras mulheres. Elas cuidam de todo mundo. Elas cuidam dos pais, elas cuidam dos filhos, elas cuidam do marido e elas não conseguem perceber o quanto elas colaboram com esse padrão de dependência, sabe? E o quanto elas não olham para si mesmas, no que elas precisam. Porque essas mulheres foram acostumadas a serem invisíveis lá na infância. E aí elas descobriram uma estratégia de serem vistas, que é sendo útil. E aí, sendo útil, essas mulheres começaram a ser vistas. Então, elas desenvolveram um padrão de ser útil, de resolver problemas dos outros. Ela é muito melhor resolvendo o problema dos outros do que resolvendo os seus próprios problemas. Essa mulher, é claro, está exausta, porque ela se pega na meia-idade, vendo tudo que ela faz em prol das outras pessoas e o quanto ela fez pouco por ela. O quanto ela deixou sempre. Ela se distraiu resolvendo os problemas alheios. Então essas mulheres, elas se deparam com alguma. Elas se deparam com algum problema na vida, algum problema no relacionamento, algum problema de carreira, algum problema com os filhos. E aí ela se dá conta o quanto ela está exausta e o quanto ela fez para todo mundo, menos para ela. E eu não estou dizendo aqui, sabe, gente, de um discurso assim, agora eu vou pensar em mim, porque eu faço tudo pelos outros. Não. Esse é um mecanismo de defesa que a gente usa para proteger a gente do que a gente não sabe dentro de nós, sabe? É como se assim, enquanto eu estou distraída, eu evito pensar no que eu preciso pensar. Enquanto eu estou distraída fazendo coisas para muita gente, eu evito lidar com os problemas no meu casamento, eu evito lidar com a solidão que eu sinto, eu evito lidar com a angústia que eu sinto e não saber se eu estou fazendo há muito tempo a mesma coisa e não sei se eu quero mudar de profissão, não quero. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que vocês se sintam provocados e provocadas, às vezes, de se perguntar se você não está se distraindo com problemas dos outros, se distraindo com problemas que são desse tamanho e que você dá uma importância gigantesca, se distraindo com coisas realmente que não valem sua atenção só para você fugir das coisas realmente importantes que você precisa lidar. Às vezes a gente entra num padrão de fuga, de evitação, a gente vai evitando, fugindo. E a gente pensa que está fazendo muita coisa, mas na verdade a gente não está fazendo nada. A gente só está se distraindo. A gente só está empurrando o problema com a barriga, sabe? Eu não sei se deu para vocês captarem essa mensagem, mas eu penso que quem está aqui deve pensar, deve ouvir essa mensagem. No que você anda se distraindo hoje? No que você anda achando que está fazendo alguma coisa, mas isso é a forma de você fugir do que você realmente precisa lidar. Fiquem aí com essa. Do que é que você tem fugido tanto? E que está na hora de olhar para isso, né?
Vamos deixar um pouquinho as pessoas se responsabilizarem por elas mesmas. Vamos deixar o filho se responsabilizar pelas coisas dele. Vamos deixar a companheiro, a companheira se responsabilizar pelas coisas dela. Não vamos se distrair, não. Todo mundo tem força. Você não é essa bala toda, não. Baixe sua bola. O mundo continua sem você. Você não é tão essencial quanto você pensa, não. Isso é só uma defesa. Você faz demais, aí depois você fica ressentida porque você não recebe de volta. Mas quem mandou você fazer? Entendeu? Deixa às vezes as pessoas se lascarem. Às vezes elas precisam. E você está impedindo esse processo. Você está mais atrapalhando do que ajudando. Então deixa as pessoas arcarem com as consequências das escolhas delas. Não se meta. Pare de se meter na vida alheia e escapar da sua. Tá na hora já, né? Tá na hora de você cuidar da sua vida e deixar que as pessoas cuidem das vidas delas. E se elas te pedirem ajuda, você ajuda no seu lugar. Não é no lugar de mãe de ninguém, não é no lugar de terapeuta de ninguém. Você ajuda no lugar de amiga, você ajuda no lugar de mãe, que o filho pede ajuda. Mas para de tentar controlar a vida de todo mundo. Isso não vai te fazer chegar a lugar nenhum. Você só vai ficar cada vez mais e mais ressentida por não ter reconhecimento, porque eu faço tudo, porque eu sou uma Marte, eu faço tudo por vocês e é isso que vocês me dão. Não espere aplausos, não. Não espere aplausos. Não espere agradecimento, não espere gratidão por algo que não foi pedido para você. Entendeu? Não foi pedido. E você deve ficar na sua postura, no seu lugar. Gente, o nosso lugar é muito poderoso. Quando a gente está no nosso lugar, as coisas se encaixam. Quando a gente está no nosso lugar, as coisas... a gente tem mais clareza do que precisa fazer. Agora, quando a gente está no lugar de mãe do outro, quando a gente está no lugar de, sei lá, de terapeuta, de padre, de, sei lá, de coach, como se a gente soubesse muito bem o que fazer. Olha, eu tenho. Eu era muito assim, eu era compulsiva. Eu dizia que eu era a coach dos meus namorados que eu tive e das minhas amizades e de todo mundo, porque eu sabia exatamente o que cada um tinha que fazer. Ai, não. Agora, pra mim, eu não sabia de nada, eu estava completamente perdida. E sabe por quê? Porque eu estava perdendo tempo cuidando da vida dos outros. Eu estava perdendo tempo olhando para o casamento dos meus pais, sem olhar para o meu. Eu estava perdendo tempo olhando para o que os meus irmãos tinham que fazer, para o que os meus amigos tinham que fazer para vencer na vida, enquanto a minha vida estava ladeira abaixo. Não seja essa pessoa arrogante, não seja essa pessoa que sabe os caminhos. Quando a vida é tão cinza, não é preto no branco, tem muitos tons, tem muitas nuances e você não sabe de nada. A gente não sabe de nada o que é melhor para o outro. Pode ser que o melhor para o outro seja ter uma decepção. Talvez o melhor para o outro seja ter uma falência. Talvez o melhor para o outro seja uma doença. Porque é um processo de cada um, não é seu. Você não sabe o que é melhor para o outro. Tá bom? Então fiquem bem e parem de controlar a vida alheia. Parem de ser a Madre Teresa, de ser a boazinha da Bondadolândia. Pare, porque isso é só um jeito de encobrir o seu ressentimento por não ter reconhecimento, por não ter sido amada lá atrás, por não ter sido vista lá atrás. E você precisa cuidar disso. Não transfira essa prestação para outras pessoas pagarem, para que você fique bem.
Ai, não, mas eu preciso que ele fique bem, porque ele ficando bem, aí eu fico bem. Não, você precisa ficar bem e deixa que ele fique bem como ele quiser. Tá bom? Certo? Esse é o Momento Terapia de hoje. Um beijo, gente. Boa semana e fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.